Abra sua Bíblia, mesmo texto de semana passada, Marcos capítulo 16, do verso 14 ao 18, diz assim: Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E você diz amém. Amém. Senhor, nós te agradecemos, muito obrigado. Já, Senhor, temos sinais, testemunhos do que o Senhor falou semana passada, do que o Senhor tem feito, e não temos dúvida que viveremos muito mais, e pedimos, ajude-nos a não somente receber o que o Senhor tem para nos entregar, mas entendermos como que isto, Senhor, nesse exato momento, se aplica à nossa vida, para que sejamos vencedores em tudo aquilo que nós estamos lutando, em todo conflito, em toda guerra, em toda batalha, Senhor, que possamos ter vitória através da Tua palavra. E, Senhor, eu te agradeço, porque creio que o Senhor dará a vitória, em nome de Jesus. E você diz amém. Amém. Tome o seu assento. Semana passada, no mesmo texto, só que apenas focando no início do verso 15, eu falei com você: os sinais seguirão aos que creem. Porque todos aqueles que creem sempre viverão sinais. E existem alguns sinais que Deus dará, que não são sinais tão claros, são sinais ocultos, são sinais no escuro. E semana passada eu te ajudei a enxergar esses sinais no escuro. São aqueles sinais que Deus te dá para que você consiga continuar firme na jornada que Ele convocou você, te predestinou para fazer. E o exemplo disso é Pedro, os sinais que Jesus deu a ele, fazendo com que as coisas que ele tentou fazer dar certo, porque antes ele fazia dar certo, agora não estavam dando mais certo. Não pescou nada, e antes ele sempre pescou. E é importante você entender quanto que Deus sabe que nós teremos a tentação da desistência. E aí nós falamos semana passada nesse subtema, vencendo a tentação de desistir. Vencendo a tentação de desistir. O subtema de hoje, anote aí, os 5 níveis de ataque de Satanás. Há 5 níveis de ataque. Se são 5 níveis, quer dizer que um está acima do outro. Um está acima do outro. Então um é pior do que o outro. Um é pior do que o próximo. E cada um desses 5 níveis estão exatamente por trás desses 5 sinais que Jesus disse que seguiriam os que crescem. Claro que nada do que você vai receber hoje te faria muito efeito se você não, ou te fará muito efeito se você não receber semana passada. Então, na crença de que você lembra,
ou que você assistiu, vou dar continuidade. Nesse texto, Jesus, ele fala para os discípulos: olha, vocês vão pregar por todo mundo, vão anunciar tudo que vocês viveram e viram em 3 anos e meio. E vocês vão batizar todos aqueles que crerem. E os sinais seguirão aos que creem. Vocês expulsarão demônios em meu nome, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes. Vocês, caso bebam de algum veneno, ele não lhe fará mal, e vocês colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Isso é Marcos 16, é o que a gente acabou de ler. Ele começa dizendo: vão e preguem a todo mundo. Vão e preguem a todo mundo. 5 semanas depois ele fala: antes de vocês irem sair por aí pregando, vão para Jerusalém e esperem até que a promessa do Pai desça sobre vós. Marcos 16 ele diz: vão e preguem a todo mundo o Evangelho. Digam que eu restaurei o que Adão perdeu. O domínio que Adão perdeu eu trouxe de volta. Eu tomei as chaves do inferno, as chaves da morte. Vocês não têm mais que ter medo. A morte não separa mais o homem de Deus. Eu sou a propiciação, não somente pelo pecado de vocês, mas pelo pecado de todo mundo. Então, saiam por aí dizendo: ninguém mais tem que ficar sofrendo, ninguém mais tem que viver a vida inteira doente, ninguém mais tem que viver a vida inteira falido. Eu paguei o preço. 5 semanas depois ele fala: antes de saírem por aí, esperem. E é complicado, porque quando Jesus falou: vão e preguem, na hora eles ficaram animados, porque pense, quem melhor do que Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, quem melhor do que eles para pregar o Evangelho? Eles viram, eles presenciaram, eles tinham detalhes do que houve, sabe? Eles agora têm o plano da salvação nas suas mãos. Eles precisam compartilhar esse plano da salvação com o mundo. Então Jesus entra no quarto onde eles estão trancados, atrás de portas fechadas, e ele diz: vão e preguem, e vocês terão sinais. Só que 5 semanas depois, ele que primeiro falou, vão e preguem, falou: antes de ir, esperem. Por quê? Porque vocês precisam ainda receber a promessa que foi feita pelo Pai. Que promessa? A promessa que ele fez a Joel, que nos últimos dias o Espírito desceria sobre toda a carne, e os filhos teriam visões, e por aí vai. Então, Jesus dá 2 ordens diferentes, em tempos diferentes. Se ele falasse primeiro para eles esperarem e depois irem, a coisa ficaria até mais fácil. Complicado é que ele fez o inverso. Primeiro ele falou: vão, depois ele falou: esperem. E é complicado porque quando Deus fala para a gente ir, a gente já quer ir logo, né? Quando Deus fala vai, a gente já está animado para ir. Mas há uma razão pela qual ele fala primeiro para ir e depois para esperar. Porque durante o tempo da espera você tem que entender que vale tanto a pena esperar. Veja, foram 10 dias. Ele ficou 40 dias aqui embaixo. No 40º dia ele subiu aos céus. No 40º dia ele levou eles a Betânia e eles disse: agora vocês vão para Jerusalém e esperem lá. Eles ficaram 10 dias esperando, até o 50º dia, depois do domingo da ressurreição, que é o domingo da Páscoa. Foi o culto mais longo da história. 10 dias sem ninguém sair do culto. Você tem ideia do que é 10 dias sem ninguém sair do culto? 10 dias. Por isso que ele teve que falar antes para eles: vão e preguem. Porque se ele não falasse vão e preguem, como é que eles iam ter paciência para esperar 10 dias? Sem sair, ninguém arredou o pé dali. 10 dias todo mundo no cenáculo. E há uma razão pela qual eles tiveram que ficar 10 dias ali. Porque nesses 10 dias, Deus estava colocando eles em harmonia. Deus estava lidando com o luto deles. Nesses 10 dias eles quiseram substituir Judas. E não era para substituir Judas. Jesus nunca mandou eles irem para lá para fazer politicagem ministerial. Eles não iam colocar um substituto para Judas antes do Espírito Santo descer. Era para ser depois. E ainda escolheram muito mal, escolheram Matias.
Onde abundou o pecado, deveria superabundar a graça. O apóstolo que superabundou na graça foi Paulo. O que Matias fez? Tudo bem que teve outros discípulos que não fizeram nada, mas aquela cadeira ali era de Paulo. Então, nesses 10 dias, ninguém saiu dali, ninguém arredou o pé, porque ele tinha dito primeiro: vão e preguem. Depois ele falou para esperar. Então ele deu para eles esse ar, essa vontade de querer pregar. Então, já que a gente quer mesmo pregar, vamos esperar aqui, vale a pena esperar. A Bíblia diz que somente 120 estavam ali. Agora pense nisso comigo. A Bíblia diz que depois que Jesus ressuscitou, ele se apresentou a pouco mais de 500 pessoas, dando provas inegáveis da sua ressurreição. Só que quando o Espírito Santo desceu, não foram 500 que estavam reunidos, eram 120. O que só faz a gente compreender que em 10 dias, 380 foram embora e ficou somente os mais fortes, porque 10 dias sem sair da igreja. Você tem ideia do que é isso? Você tem casa, você tem família, você tem coisa para fazer. Então um deve ter ido embora, o outro foi embora, até que ficou só 120. Deus falou: agora está o resto que eu quero, é com eles que eu vou trabalhar. E quando chega o dia de Pentecostes, ele enche todos eles. E aí, tudo o que vai acontecer de Atos 2 para frente é o que ele falou em Marcos 16: os sinais seguirão aos que creem. Agora, tudo o que eu lhe falei até agora é para você compreender que ele fala sobre sinais. E quando a gente fala desses sinais, na nossa perspectiva, o importante é falar o poder que você terá. Olha o poder que Deus vai te dar: de expulsar demônios, de falar em novas línguas, de pegar em serpentes e não sofrer nenhum dano, de beber veneno e não sofrer nenhum mal, de curar enfermos. Que poder maravilhoso, legal. Só que lembre que é sinal, ele usa a palavra sinal, e biblicamente, sinal não é o fim, é um meio, ou seja, é algo que vem para revelar algo maior que virá depois. E a gente fica tão animado com os poderes que não entende que por trás de cada um desses poderes tem um conflito revelado. Por trás de cada um desses poderes tem um conflito que Jesus está dizendo: vocês vão passar por isso. O que vocês vão passar? Vocês vão ter que lidar com demônios, vão ter que lidar com línguas contrárias, vocês vão ter que lidar com serpentes, vão ter que lidar com ciladas, com veneno colocado na bebida de vocês, vão ter que lidar com gente do lado de vocês doente. Mas fique tranquilo, eu vou dar para vocês sinal de que para todos esses conflitos eu tenho uma solução. Quero que você pense o inverso do que você foi ensinado na igreja. Porque quando você lê esse texto, você só pensa no poder. Que maravilha, olha que poder, olha que poder. Pense no conflito. Pense comigo. Ele te disse claramente: você vai ter que lidar com serpentes, então não fuja delas. Você vai ter que lidar com demônios, não fique esperneando. Você vai falar em outras línguas, para isso quer dizer que você vai ter que lidar com línguas contrárias. Então, quando outras línguas vierem, não fique perturbado, fale em outras línguas, porque eu vou lhe dar sinais de conflitos que virão, e para esses conflitos eu vou te dar poder para vencê-los. Mas você está tão focado no poder que não entende que esse poder existe por causa de um conflito maior, e é o conflito maior que pega a gente. Por quê? Porque esses conflitos, eles vêm para que você pare e não siga no chamado de Deus na sua vida. O que eu falei semana passada, resumindo para você? Que Deus sempre vai te dar sinais, quando Ele perceber que você está quase parando, porque há um momento da nossa dor, que a dor fala tão alto, que se Deus não der sinais, a gente vai abrir mão da chamada, vai abrir mão do propósito, mesmo que a gente saiba o que Ele vai fazer. Então tem que haver sinais para que a gente permaneça firme,
no propósito de Deus. Diga para alguém do seu lado: Deus tem que dar sinais. Não é que a gente quer receber sinais, é Deus quem tem que dar sinais. Deus, ele olha, às vezes ele fala: eu sei que eu tenho que dar, porque se eu não der, a sua fraqueza vai falar mais alto do que a promessa. Então eu vou te dar sinais, eu vou te dar garantia de que tudo que eu falei a seu respeito vai acontecer. Sabe, quando você lê o que Jesus disse, duas coisas ele estava falando para eles. Primeira coisa, ele estava simplesmente dizendo: esperem que a presença de vocês cause mudança. Ele disse: os sinais seguirão aos que creem. Seguirão. Vão atrás. Não é vão na frente, vão atrás. Em outras palavras, esperem que por onde vocês passarem, depois que vocês passarem, coisas boas vão acontecer. Esperem isso, que quando vocês passarem por um lugar, sinais acontecerão. Vocês vão passar por um local e a unção que eu dei para vocês, vai transbordar, coisas vão acontecer, pessoas serão abençoadas, porque um dos sinais que eu estou dentro de vocês é que eu garanto que por onde vocês passarem, ainda que vocês não olhem para trás, mas a evidência ficará, porque normalmente a gente não olha para trás, a gente continua em frente, até que vem um lá de trás e volta falando: obrigado porque eu fui curado. Então, como a gente não tem o hábito de olhar para trás, normalmente vem de 10 leprosos um que fala: olha, obrigado porque aconteceu algo, você passou e algo aconteceu por mim. Diz aí para alguém que está do seu lado: a sua presença faz a diferença, irmão. Irmão, você tem que chegar num ponto da tua vida em que você vai entender que a razão pela qual o diabo tem raiva de você é porque o diabo sabe, a sua presença faz a diferença, sabe? Uma vez que você é ungido, meu irmão, você pode até querer fugir do compromisso, mas não adianta você negar que é ungido, porque mesmo calado, se você é ungido, a tua presença em algum lugar faz alguma coisa ser sentida. Você pode estar no barco, irmão, no porão, se tu é ungido, tu pode não abrir a boca, ninguém saber que tu é crente, alguém sabe que tem alguma coisa estranha no lugar. Porque quando tu é ungido, irmão, tu pode querer enrolar e fugir do compromisso. Tu pode querer fugir de pôr a mão no arado, quando tu quiser. Mas quando você é ungido, irmão, por onde você passa, sinais acontecem. Você entra num lugar, a atmosfera muda. O clima muda. As pessoas ficam inquietas do teu lado. Já viu que tem pessoa que você chega perto dela, ela fica calma, tem outras que ficam inquietas. Sabe, é porque tem pouca gente hoje que entende o que é a unção de verdade. Irmão, quando você é uma pessoa ungida mesmo, quando de fato você está andando na unção de Deus, irmão, você não precisa nem abrir a boca para o demônio se revelar. Você chega perto do demônio e ele começa já a se tremer. A pessoa já começa a tremer, a pessoa nem está manifestando, a pessoa começa a ficar inquieta. Já viu aquelas pessoas que você chega perto dela e parece que a tua presença tirou a paz dela, tirou o sossego dela? É como os demônios quando viram Jesus vindo na praia e perguntaram: o que tu queres aqui, filho do Deus vivo? Sabe, irmão, alguns de vocês ainda têm que orar e jejuar mais, porque Deus fez uma grande promessa na tua vida, mas é interessante, quando você chega perto dos demônios, eles se sentem à vontade. Como é que pode você chegar perto dos demônios e eles ficarem à vontade? Você deveria chegar e os demônios ficarem quietos, irmão. Eu fico vendo uns pastores aí que chegam do lado de pessoas endemoniadas e o demônio não se manifesta. Por quê? Porque, sabe, parece que ele olha para você e fala: e aí, vamos fazer as pazes? Isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Porque se os sinais seguirão aos que creem, a Bíblia não está dizendo que os sinais vão seguir aquele que pregar. Você vai pregar e os sinais seguirão os que creem. Você para e prega, quando você continuar andando, as coisas vão acontecer. Quando você de fato está na unção, no fluir da unção, é impossível você negar que a tua presença faz a diferença. Por isso que as pessoas têm raiva de você. Por isso que tem gente que tem ódio de você.
Porque você nem tem que abrir a boca, só de você já estar ali, pessoas já são abençoadas. Está vendo que ninguém dá glória a Deus agora? Por quê? Porque isso aí é gente que não sabe o que é ver as coisas mudarem pela simples presença dele ali. Sabe, alguém aqui entende isso? Você entra num local e quando você tem um grande homem, uma mulher de Deus ali, você sente que até aquele local que estava cheio de confusão, parece que as coisas agora estão começando a entrar no lugar, ficar direitinho. Sabe, você contrata um crente para trabalhar naquela empresa, as coisas começam a ficar em calma. Por quê? Porque os sinais vão seguindo, você vai indo, as coisas atrás vêm acontecendo naturalmente. Diga aí para alguém que está do teu lado, a sua presença ainda faz a diferença, irmão. Por isso tem tanta gente incomodada com você, porque sabe, a unção que você tem, quando você passa, sinais acontecem. Então, a unção de fato ela vai incomodar. É impossível a unção não incomodar. Mais uma vez, você pode tentar fugir do compromisso, mas você sempre vai acabar vendo a unção fluindo, e Deus falando: por que você está querendo fugir de uma coisa que eu não quero que você fuja? Você pode fugir para o barco quando você quiser, as coisas ainda vão mudar, porque os sinais são uma promessa, os sinais seguirão os que creem. Então Jesus está dizendo duas coisas aqui. Primeiro, esperem que por onde vocês passarem, coisas aconteçam. Vocês vão passar e coisas vão começar a se manifestar, e isso vai despertar lobos, vai despertar a inveja. Mas você não tem que ficar preocupado com o lobo, porque quem cuida do lobo sou eu. Teu dever é continuar a ficar firme no meu chamado, seguindo em frente, deixando eu te usar. E aí o restante, sabe, o restante, aquelas pessoas que querem te parar, e para te parar, vão tocar nas suas finanças, vão tocar no teu nome, vão tocar na tua família, sabe? Essas pessoas, os lobos, os que ficarem incomodados com o que viram acontecer, aqueles que ficarem incomodados com o que viram que a sua presença faz, esses aí, deixa que é comigo. Não é a tua função, porque você é a ovelha, eu sou o bom pastor. A ovelha não tem dente para matar o lobo. Eu nunca te dei poder para matar o teu adversário. Eu, oh meu Deus da glória, vou lidar com o lobo. É você quem vai lidar com o espírito que usa o lobo. Eu vou lidar com as pessoas usadas por Satanás. É você quem vai lidar com Satanás. Porque vocês expulsarão demônios, não pessoas. Vocês lidarão com os demônios, não com as pessoas. E eu vou resolver o lobo. Sabe, tem que chegar um momento em que você vai compreender que você vai combater o espírito que está usando as pessoas e vai deixar que Deus resolva as pessoas. Há uma diferença muito grande, porque quando você combate o espírito que usa as pessoas, em oração e jejum você consegue lidar com elas sem precisar que elas saiam do local para você se manifestar. Algumas pessoas, para que elas sejam usadas, elas querem que alguém saia do ambiente, que alguém saia dali. Só que Deus lida com o lobo, Deus lida com a pessoa que foi usada. Quem deu a brecha para o diabo usar, Deus vai lidar com essa pessoa. Você tem que permanecer firme para que o espírito que usou essa pessoa seja vencido por você. Então, em outras palavras, para a gente avançar, você lida com o espírito que usa a pessoa, Deus vai lidar com a pessoa que está sendo usada. Primeira coisa que Jesus está dizendo para eles é simplesmente isso: esperem que a presença de vocês cause a diferença. Estou lançando vocês no propósito, estou lançando vocês no destino, no chamado. Então, por onde vocês passarem, sinais acontecerão. Vocês vão transbordar unção, pessoas vão se incomodar com isso. Então, a primeira coisa, tenham certeza disso. Tenham certeza. A presença de vocês faz a diferença, porque quem vai fazer a diferença ali vai ser você, não vai ser outro. Então você não pode querer jogar para alguém a função de algo que é
seu, ou que uma função que é sua, porque é a sua presença que vai fazer a diferença. É a presença que naquele momento tem aquela unção. Segunda coisa que Jesus diz aqui é que se você vai de fato sair para pregar o evangelho, entenda isso aqui, põe na tua cabeça. Você está num culto de ensino. Eu não estou sendo extremamente pausado ao pé da letra. Eu não estou querendo que você, sabe, pense que, poxa, eu não fui chamado para pregar, então isso não se aplica a mim. Pregar o evangelho aqui é o chamado deles. Todos aqui foram chamados para pregar o evangelho, de alguma forma, seja através de um púlpito ou através da sua profissão, através da sua família. O que você tem que entender é que Jesus está dando as instruções para quem vai entrar no chamado, para quem vai entrar no propósito. Então, para quem vai entrar no propósito, ele está falando, ó, primeiro, a presença de vocês vai fazer a diferença, vocês vão passar e sinais vão acontecer, vocês vão incomodar a gente. Segundo, esperem que coisas ruins aconteçam. Então, além de ficar tendo a convicção de que, a minha presença vai fazer diferença, Deus vai me abençoar, vai me usar, esperem isso. Quando vocês começarem a andar na jornada que eu preparei para vocês, demônios, serpentes, línguas contrárias, tudo isso virá contra vocês. Mas não tem que ficar em pânico, não tem que perder a cabeça. Por quê? Porque estes sinais seguirão vocês, ou seja, eu vou dar provas de que tudo que vocês estão passando não tem poder de dominar vocês, de matar vocês, se vocês crerem. Porque se vocês crerem, para os demônios que virão, eu dei poder para vocês expulsarem eles. Se vocês crerem, para as línguas contrárias que virão, eu dei para vocês poder de se proteger delas. Se vocês crerem, para as serpentes que virão, eu dei poder para vocês se protegerem delas. Então tenho certeza, coisas ruins virão pela frente, mas eu vou te dar sinais, que nenhuma dessas coisas ruins tem poder de te dominar, se você crer. A questão é que a gente se prende tanto no não vai me dominar, que a gente esquece que não vai me dominar se eu crer. Se eu crer. Como é que eu sei que eu creio? Que eu creio? Eu sei que eu creio baseado no que eu faço, porque a parte que eu creio da palavra é a parte que eu pratico. Muita gente, quando vai falar de sinais, maravilhas, milagres, confunde uma coisa com a outra. E eu falei isso domingo, dei uma pincelada quarta passada, falei melhor domingo, e eu quero que você guarde isso aqui e lembre: sinais não são milagres, nem todo sinal é milagre, mas tem milagre que é sinal. E é fácil a distinção, é muito fácil, não é um nó na cabeça, é fácil. Sinal não é milagre, nem todo sinal é milagre, nem todo milagre é sinal, mas tem milagre que é sinal. Os propósitos são diferentes. Se você não entender o que é um e o outro, você não vai entender que existem coisas que Deus está fazendo para revelar coisas que virão. Ou seja, o que Ele fez agora não é para você ficar feliz agora, é para você se preparar para o que virá. É um sinal. É um sinal. O milagre, ele é o benefício que você tem agora. Sinal é o benefício que você terá depois. Então tem sinal que não é milagre, tem milagre que não é sinal, e tem milagre que é sinal. Só para a gente entender aqui fácil, anota aí, para você nunca mais esquecer isso aqui, tá bom? Primeiro, vamos lá. O que são sinais? No grego, sinal é semeion. O que significa semeion? Semeion significa o seguinte: algo que foi feito para que um propósito seja revelado, ou algo feito para que algo venha a ser entendido. Por exemplo, vamos lá, isso aqui, olha bem para a minha cara, isso aqui é um sinal. Eu preciso falar que está bem, eu preciso falar está bem, eu preciso falar ok, o sinal já te revelou, está bem, eu não precisei falar, é uma revelação, não entendeu?
Se eu falo para você assim, ó, você não precisa nem... O que ele quer dizer? Você já entendeu, cala a boca, senta, fica quieto. Sinal. Isso aqui tem uma revelação por trás disso. Cala a boca. Você não tem que abrir a boca. É literalmente isso. Sinal é uma obra que Deus faz para que um propósito maior seja compreendido. Todo sinal carrega uma revelação. Anote isso. Todo sinal carrega uma revelação. Todo sinal revela algo que está por vir, que pode vir, que está acontecendo ou que acontecerá. Entendeu? Então, o sinal, qual que é o objetivo dele? Não é te preparar para coisas pequenas, mas te preparar para coisas grandes. Um sinal é como uma placa que diz: diminua a velocidade, curva fechada à frente, reduza para 40 quilômetros, vá devagar, daqui 3 meses você não sabe o que te espera. E aí eu falei semana passada, Deus te dá sinais ocultos, né? Ele deu um sinal para Pedro, ó, se você continuar persistindo nisso, você vai dar errado, cara. Mas aqui, esses sinais, a gente só fala do poder. Ai, olha o poder que eu vou ter. Esses sinais, eles revelam um conflito que virá. Você entende isso aqui? Esses sinais aqui, eles revelam uma guerra que todos nós vamos viver. E que quando chega a gente foge e fica desesperado. Eu não sabia que eu ia lidar com línguas contrárias. Ué, se você não ia lidar com línguas contrárias, para que ele te deu o dom de falar em outras línguas? Então você tem que estar preparado para o que virá. São sinais, tá bom? Anota aí, não sei se a Ruth pôs aí, mas para a gente ter isso aqui muito mais fixo na mente. O que são sinais? São obras de Deus que trazem uma revelação. Sinais são obras de Deus que ensinam e revelam algo maior que está por vir ou que pode vir. Sinal é uma obra de Deus que carrega uma mensagem. Sinal é algo que Deus faz, que te ensina algo que está acontecendo ou que vai acontecer. Então, sinal é uma preparação. Uma preparação. Então, não dê brecha, porque sinal é preparação. Sonho, pensamentos, preparação. Nem todo sonho é um sinal do que vai acontecer. Muitos sonhos são sinais de coisas que iriam acontecer, mas não vão acontecer mais. Então sinal é uma coisa mais, mais real. Acontece agora. Sonho você se lembra do que houve. Sinal você está entendendo. Sinal é em tempo real. Eu estou olhando para isso, estou entendendo. Sonho você tem que lembrar do que você sonhou. Você acorda e lembra. Mas, então tem coisas que Deus faz, que Deus dá, e a gente tem que ficar acordado. Porque se a gente dormir no ponto, quando o dia chegar, a gente vai falar: mas o senhor não avisou? Avisei. Os sinais vão seguir os que creem. Você não crê em mim? Então eu sempre vou te dar sinal das coisas que estão por vir. Para os discípulos, o que significaria esses sinais? Jesus está lançando eles na sua jornada, no seu destino. Eles vão viver o propósito de Deus na sua vida. E aí Jesus disse: olha, agora que vocês vão sair e vão pregar o Evangelho, os sinais vão seguir vocês. Esses sinais têm duas funções: eles vão cooperar para vocês e para a multidão. Primeiro, a multidão. Esses sinais: falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, beberão veneno. Para a multidão, qual que é o sinal? Bom, se esse Deus fez isso aqui em 10 minutos de culto, imagine o que ele pode fazer na minha vida se eu andar a vida inteira com ele. É uma revelação de algo que está por vir. Qual que é a revelação para os discípulos? Se nós estamos andando em meio a aflições e perseguições, e mesmo assim ele tem dado sinais, se mesmo em meio a perseguições ele tem nos usado, então nós não temos que ficar preocupados com o que há de vir, porque ele já tem dado sinal, ele está conosco. Então esses sinais aqui cooperam de duas formas: para tranquilizar os discípulos acerca dos lobos
e para confirmar a mensagem no coração da multidão. Ou seja, quem ouviu que ele é o Salvador, olha os sinais aí, pode ter certeza, ele é mesmo. E quem foi chamado para pregar e ouviu ele dizer que ele estaria com você até o fim, veja aí os sinais de que ele está com você. Ele pode não estar fazendo tudo que você queria que ele fizesse, você ainda pode estar apanhando, pode estar sofrendo, mas ele está te dando sinais, estou com você, preso na prisão, mas estou com você, não te usei para curar? Se eu não te usei para curar, você acha que eu não vou entrar com você na prisão? Se eu te usei para pregar, você acha que não vou entrar com você no cárcere? Vou te dar sinais. Os sinais fique tranquilo, algo maior está por vir, tanto para a multidão quanto para os discípulos. Então, o sinal não é algo que eu estou fazendo para você ter benefício agora, é algo que eu estou fazendo para você entender. Não para! Não para por quê? Porque algo maior, algo melhor está por vir. Também pare, porque se você continuar nesse caminho, tu vai dar com os burros na água. Semana passada. Então, os sinais, eles falam de várias formas, ok? Vamos aqui só para você entender aqui exemplo de que é de um sinal que não é milagre, ok? Milagre beneficia você. Nesse momento, você tira proveito. Sinal vai te beneficiar para depois. Jesus, quando ressuscita, a pedra é removida do túmulo. Sim ou não? Pergunta: a pedra saiu para ele sair ou para as mulheres entrarem? É óbvio. Ele não precisava que a pedra fosse removida para ele sair. Ele atravessou as paredes. Então, para dar um sinal, lembra que o anjo falou? Lembrem do que ele disse. Então, para que elas se lembrassem do que ele falou, Deus deu um sinal. O que elas iam fazer com a pedra? Sentar em cima, levar para casa? Colocar num quadro? Pelo amor de Deus, é um sinal, não é um milagre. É um sinal do quê? Calma aí, coisas maiores estão por vir. Um sinal. Pedro não pescou nada a noite inteira, 153 grandes peixes, e os peixes estavam ali, debaixo do barco. O que era aquilo ali? Aquilo ali era um sinal de Deus dizendo para ele: rapaz, se tu quiser largar o chamado, tu está vendo, vai dar errado tudo que você fizer. Não fica fora do meu barco e não querer voltar para o teu barco não, fica no meu barco, larga esse barco e volta para o meu, apacenta as minhas ovelhas. Então tem sinal que não é milagre. Agora tem milagre que é sinal. Bodas de Caná da Galileia é um milagre e é um sinal. Por quê? Porque aquilo ali, a Bíblia diz, foi o primeiro milagre dele, mas foi o primeiro sinal, porque através daquilo ali, todo mundo saberia o que ele era capaz de fazer. O que ele fez? Transformou água em vinho. Vinho não vem de água, vinho vem de uvas. Ele transformou o intransformável. Era um sinal para que alguém olhasse e falasse: peraí, se ele transformou água em vinho, então ele pode transformar a prostituta numa pregadora. Porque todo sinal carrega uma revelação. Sinal é um aviso do que está por vir, do que pode vir. Então sinal é algo que vai te preparar, porque fica atento, fica ligado, cara. Tem milagre que é, vamos lá, um outro milagre que era sinal. Lembra que Jesus multiplicou pães e peixes? Maravilha. Lembra que ele falou: recolham todos os pães e peixes que sobraram. Recolheram 12 cestos. 12. Jesus falou: pega os cestos, põe no barco. Colocaram no barco. Jesus falou: vai para o outro lado, vou subir para orar. Subiu para orar, foram para o outro lado. No meio da tempestade, no meio do caminho, veio uma tempestade. Você lembra de tudo isso? Aí lá vem Jesus andando sobre as águas. Quando viram Jesus andando sobre as águas, no meio da tempestade, começaram a gritar: ah, um fantasma. Aí quando ele subiu no barco, a Bíblia diz, eles ficaram aterrorizados e assombrados, porque não entenderam os sinais, o milagre dos pães. Por que Jesus mandou colocar os pães no barco? Por uma simples razão. Era para eles olharem para algo e entender: peraí, se ele não deixou a gente morrer de fome no deserto, você acha que ele vai deixar a gente morrer no mar? E se ele foi capaz de multiplicar pães e peixes no deserto, você acha que ele não é capaz de andar sobre as águas? É um sinal, é uma revelação, é uma obra que te faz entender algo maior que está por vir. Eles não tiveram noção que, peraí, se ele fez isso antes, ele pode fazer isso depois, ou pode fazer algo muito maior. Jesus ficou nervoso com eles, porque eles não precisavam entrar em pânico. Eles viram Jesus andando sobre as águas. Nessa hora eles deveriam ter entendido: peraí, a gente não entendeu sequer como ele multiplicou pães e peixes. Para que ficar gritando? E se for ele? Ele
Ele já não deu sinal que ele faz coisas esquisitas? Ele já não deu sinal de que ele faz coisas diferentes? Então isso é um sinal. Isso é um sinal. Agora, tudo isso eu estou dizendo por quê? Que a Bíblia diz: os sinais seguirão aos que creem. Significa que, se você crê que Deus te chamou, se você crê que Deus te levantou para qualquer coisa, se você sabe que você é essa pessoa certa para essa família, para esse emprego, não importa. Uma vez que você decidir andar no chamado de Deus, Deus vai te dar sinais, não só de que Ele é com você, mas Ele também vai te dar sinais de coisas que Ele está para fazer, ou que Ele pode fazer, porque nem tudo que Ele está para fazer é o que Ele pode fazer. Tem coisa que Ele falou, vou fazer e vai, mas tem coisa que Ele pode fazer, mas Ele só vai se você fizer algumas outras coisas. Então Ele vai te dar sinais, para que você não perca a calma, e não saia assinando todo o contrato, não saia se comprometendo com toda coisa, não saia tomando decisão precipitada. Por quê? Porque Ele vai te dar sinais para que você mantenha calma diante dos lobos. Quem entende isso aqui, diga amém. Para a gente continuar aqui, o milagre é algo que vem para você desfrutar, sinal é algo que vem para te preparar, ok? Só para você lembrar, 4 motivos pela qual Deus te dá sinais. Primeiro, Deus te dá sinais para que você desista de algumas coisas. A pergunta é: você consegue ver o que Deus está fazendo dar de errado para você desistir de algumas coisas que vão dar mais errado se você persistir nelas? Segundo, Deus te dá sinais para que você não desista de outras coisas. Porque tem coisas que você está falando, eu vou parar, e Deus está falando, não para, não está dando certo agora, mas eu continuo mandando você fazer isso. Não estou transformando água em vinho agora, mas continua enchendo as talhas. Fica firme. Vou te dar sinais. Terceira razão, Deus te dá sinais para que você se prepare para coisas que vão acontecer. E quarto, Deus te dá sinais para que você tenha fé sobre coisas que Ele pode fazer. Todo sinal carrega uma revelação. Qual que é a revelação? Se você continuar fazendo isso, vai dar errado, mas se você parar de fazer isso, também vai dar errado. Se você ficar firme, Ele vai fazer algo, se você parar, Ele não vai fazer algo. Então, sinais estão por toda parte na tua vida. Tem alguma coisa que Deus fez nesses últimos meses por você, que você está desfrutando, algum milagre, que agora Ele quer que você entenda que isso é um sinal de que, se Ele foi capaz de fazer isso por você hoje, você acha que Ele não é capaz de fazer muito mais amanhã? Quem entende, diga amém. Ponto para mim começar aqui onde eu quero começar. Qual que é o requisito para sinais? Porque sinal Deus dá quando Ele sabe que Ele tem que dar, mas Ele também dá quando você pede para Ele dar. Tem hora que você não tem nem que pedir, Deus dá, porque Deus sabe, rapaz, você está num cansaço tão grande que se eu não te der sinal, o teu cansaço vai falar mais alto do que a tua fé, e tu vai parar de andar no meu chamado. Então eu vou te dar um sinal mesmo que você não me peça. Tem hora que a gente está pedindo para Deus um sinal e Deus não dá, porque há um requisito básico para todo sinal. Qual o requisito? Quem precisa de sinal gasta tempo na palavra. Agora ninguém dá glória, porque você quer sinais para ver que vale a pena ser crente, vir todo culto, para ficar firme toda semana. E a verdade, meu irmão, é que se você não ficar firme toda semana e não vier todo culto, o diabo vai te dar sinal ao mesmo tempo que Deus está te dando, porque quando Deus te promete uma porta aberta, o diabo abre uma outra um pouco maior. Mas é propaganda enganosa. E só sabe discernir o que é o diabo e o que é Deus quem conhece a palavra. E quem não conhece a palavra não vai entender que tudo aquilo que compromete o que é santo, tudo aquilo que vai contra a Bíblia é pecado, não é de Deus, porque o que for de Deus não vai exigir esquema, não vai exigir mentira. O que é de Deus não vai vir de nenhum jeito errado, vai vir de um jeito sério, justo, honesto, porque Deus é certo. Agora, o que tem de gente que Deus falou, eu vou te dar uma porta aberta, vou te dar uma grande bênção,
Eu não sei se é Deus ou é o diabo. Eu acho que é Deus porque é tão grande. Ô, irmão, cuidado, viu, irmão? Quando Deus promete te dar ouro, normalmente o diabo vem e faz aparecer uma coisa que brilha mais do que o ouro, mas não é ouro, isso aí é dourado. E só quem conhece a palavra sabe discernir o que é Deus e o que não é. Porque Deus me falou, eu vou ser um grande homem. Mas agora apareceu um empresário, ele vai financiar uma igreja, ele vai pagar para mim 6 meses de aluguel. Mas sabe, eu vou ter que sair aqui da igreja, porque eu não posso. Cabeção, então você está achando que essa porta é de Deus, uma porta que vai te fazer ficar contra o homem de Deus e o órgão, o corpo que Deus usou, que Ele escolheu para poder abençoar a tua vida. Você acha que você vai sair desse povo e vai abrir a tua igreja, e é Deus? Mas é porque, pastor, é uma coisa tão grande. Peraí, meu cabeão, sinais só podem ser vividos por quem conhece a palavra. Para mim não ficar só nisso, vamos para a palavra para você entender o que eu estou falando. Marcos 16, verso 15 ao 18. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Verso 19. De fato, Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais. É um padrão de Deus. Primeiro a palavra é pregada, depois eu dou sinais. Primeiro a palavra é pregada, depois eu dou sinais. Porque se eu não pregar a primeira palavra, você não vai saber identificar qual sinal é o meu e qual que é o do diabo. Detalhe, teve vezes que Jesus deu sinais sem pregar a palavra? Teve. Muitas? Não. Então põe na tua cabeça, você nunca vai ter um sinal de Deus grande, por uma grande crise na tua vida, se você não passar um tempo orando e não passar um tempo aprendendo a palavra de Deus. Que não basta você orar. Como é que você pode orar para Deus falar uma coisa que Ele já respondeu na Bíblia? Cansa, irmão, tanto de crente que fica: pastor, ora por mim. E a resposta deles, sabe, vamos falar a verdade, quem nunca viu isso aqui? Pastor, o que o senhor acha? Está namorando e ele não é crente. Ô irmão, é a coisa mais idiota que tem, está na Bíblia. Eu não tenho que responder para você o que eu penso. Você acha que eu tenho que orar para saber? Não, vamos orar para saber se é de Deus. Está na Bíblia. Não nos prendais, é um jugo desigual. Porque eu acho, pastor, que não é de Deus, sabe? Não sei, ele é corintiano, eu sou palmeirense, ele gosta de arroz branco, eu gosto de arroz carteiro. Eu acho que Deus está me dando sinais de que, peraí, ô cabeção, Deus já está te dando sinais faz tempo. Ele não é crente, você é. O problema é que você, ouça isso, você não enfia isso na tua cabeça. Oração em excesso, quando não é equilibrada com a palavra, te faz cometer a atitude errada. Porque você não pode orar por uma coisa que você não sabe se Deus vai te responder pela palavra ou não. Aí você ora, Deus me fala. E aí você quer que Ele identifique, você quer que Ele te mostre na clareza, sabe, por sinais, mas os sinais Ele já te deu na palavra. Isso aí vai prejudicar alguém. O que vai prejudicar não é da minha vontade, não. Isso aí vai danificar alguém. O que vai danificar alguém não é da minha vontade, não. A minha bênção ela não traz dores, não. Que eu tenho para você não vai ter que prejudicar mais ninguém, não. Se a oportunidade que estão te dando vai prejudicar alguém, foge disso aí, porque isso aí não é meu, não, isso é do diabo. Aí o que tem de gente que sai tomando atitude idiota, besta, e sai comprometendo a vida, por quê? Porque não entendeu os sinais. Qual que é o requisito básico para sinais? Palavra. Quem mais quer sinais, mais tem que saber a palavra. Diga isso bem forte: quem mais precisa de sinais, mais precisa saber da palavra. Senão você não vai saber discernir o que é Deus e o que é o diabo. Não sei o que eu faço com meu filho, está tudo na palavra. E Deus está te dando sinais. Irmão, o povo recebeu um milagre de pães e peixes. Sim ou não? Depois que ficaram quanto tempo no deserto ouvindo a palavra? Todo mundo quer um milagre, ninguém quer pagar o preço por ele. Quem quer milagre tem que estabelecer intimidade, irmão. Quem quer o sobrenatural tem que saber acessar o sobrenatural.
Por que muita gente quer o milagre e poucos recebem o milagre? Porque pouca gente sabe pagar o preço pelo milagre. Qual que é o preço que você paga para ter um milagre? Você tem que ter intimidade. Como é que você tem intimidade com Deus? Quando você senta na mesa e come com Ele. Não estou falando de Santa Ceia, mais do que isso. Quando você compartilha da palavra, quando você recebe a palavra, quando você vem e recebe do manjar celestial, da palavra vida. Irmão, você não pode querer ficar se matando de orar e jejuar, ficar subindo em monte, se você não consegue vir toda semana ouvir a palavra e aprender a palavra, porque a palavra que você aprende vai te ensinar a discernir o que é de Deus e o que é do diabo. E aí você gasta 10 horas orando, e não gasta 10 horas aprendendo a palavra. E a palavra é o requisito básico para quem quer ter sinal. Básico. Você quer ter um sinal de Deus? Saiba a palavra. O que a palavra diz? Porque a palavra vai te fazer entender o que é de Deus ou não é. Como é que você quer ter intimidade com Deus? Pelo amor de Deus, dando 1 hora por dia de Netflix para você mesmo. Não, mas precisa de um grande milagre. Estabeleça intimidade. Quando você chegar num ponto em que você está há tanto tempo ouvindo a palavra, que você nem sabe mais que horas é, meu Deus, já está tarde. Aí o povo hoje quer receber milagre, olhando para o relógio, caramba, ainda não acabou. Meu Deus, estamos cansados. Sério que você acha que você vai conseguir o que você precisa assim? Sério? Você acha que você vai conseguir receber algo grande de Deus, dando migalha para Ele? Vindo quando quer no culto, do jeito que quer. Você acha que não vai ter que ter um esforço? Pior é esse bando de mulher, de marido, que quando um vem para a igreja, o outro não vem, e quer ficar pegando um carona no milagre dele. Eu não estou indo lá, ele está indo, estou trabalhando, mas ele vai garantir o lado dele, e você vai se lascar no teu. Eu não posso querer pegar carona no milagre da minha esposa. Ela paga o preço dela com Deus, eu pago o meu. Ela estabelece intimidade. Irmão, você não pode querer pagar o preço em cima de alguém. Ai, vai lá por mim, intercede por mim, ora por mim. Não, mano, não vai resolver muito não. Isso você pode resolver de vez em quando. De vez em quando. De vez em quando resolve a mulher sirofenícia. Mas põe na tua cabeça, você quer milagre, você quer sinal? Paga o teu preço, não pega carona na santidade dos outros não. Fica firme com Deus. Vai jejuar você, vai orar você. E diga para você, marido e esposa, que vem para cá e a tua mulher e o teu marido não vem. Ou tu puxa a orelha desse infeliz que está brincando com Deus, ou então não reclama que quando você estiver ficando bem, ele vai começar a ficar mal. Por quê? Porque ele quis brincar com Deus e não quis pagar o preço enquanto estava pagando. Que outra coisa que dói é quando você vê que alguém está começando a ficar bem em casa, aí a outra pessoa está ficando mal, e aí você vê, claro, um pagava o preço e levava a Deus a sério e o outro não pagava. Quem quer sinal, quem precisa de sinal, é todo crente que tem promessa grande, que chega um momento em que a dor está tão complicada que se você não tiver uma evidência de que Deus está nesse negócio, você não dá mais um passo para frente. Agora, o que eu vim começar a falar para você? Vou te falar dessas 5 coisas, é bem rápido. Todo sinal carrega uma revelação, todo. Sinal é uma obra que Deus faz para que Ele te ensine algo maior, para Ele te revelar algo maior. É algo que Deus faz para que você saiba de coisas que estão por vir. E aí Ele fala, ó, vocês que vão agora andar na promessa, vocês que vão seguir o chamado, que vão sair por aí pregando, vocês que vão fazer aquilo que eu chamei vocês há 3 anos atrás, vocês vão fazer isso agora. Vocês vão viver agora o que eu falei para vocês há 3 anos e meio atrás. Se prepare, porque os sinais seguirão os que creem. Um deve ter ficado todo feliz. Ei, que maravilha, vamos pegar em serpente. O que ele não entendeu é que vai ter que pegar em serpente. Você entendeu o lado bom, você entendeu o lado ruim? Você quer orar por multidões? Já preparou o remédio para dor na coluna? Porque depois de 30 pessoas orando, teu braço já vai estar no chão. Ai, como cansa, mas tu não queria o poder? Ai, que você não entendeu que por trás de todo sinal tem uma revelação. E Deus falou, vou te usar. Está disposto a pagar o preço? Vou te usar. O sol vai brilhar, vai aguentar o calor? Vou te usar.
Vou te exaltar. Está preparado para a perseguição? Vou te usar. Vou te exaltar. Está preparado para aguentar a cara feia? Vou te usar. Você fala da coisa boa, ai que maravilha! Poderes virão sobre a minha vida. Tá, e o conflito que virá? Porque para que você vai ter poder se não vai ter conflito? Então a gente criou na igreja uma cambada de crente, que quer só o poder. Não, quero poder, quero pastor, quero expulsar demônio. Tá, quer dizer então que você vai ter algum demônio. Aí quando Deus deixa você ter um demônio, você fala, ai meu Deus, eu não aguento esse demônio. Peraí. Como é que você quer ter o filho e não quer ter dores de parto? Ah, mas aqui é cesárea, né, pastor? Ah, ô bonitão, mas aquilo lá dói, aquele negócio lá, aqui dói, sabe? Você vai sentindo dor. Você não pode querer aliviar. Alguma coisa vai doer. E é isso que eu quero que você entenda. Há 5 conflitos em níveis diferentes. Por que não pareça? O primeiro fala sobre demônios, o último fala sobre pessoas. Sabia que o último é sempre o pior? A gente fala, mas como que demônios não podem ser pior do que enfermidade em pessoas? Eu nem ia dizer isso agora, ia dizer no fim, por uma simples razão. Tem uma fase da tua vida em que você está tão cansado que se você tiver alguém do teu lado, porque alguém está bem, você está bem. E quando você não está bem, e alguém do teu lado está pior, e não tem quem te ajude no dia frio, não tem quem te ajude a se levantar, porque o último sinal que ele diz é, vocês em meu nome, no meu poder, vão expulsar demônios, vão falar em línguas, vão pegar em serpentes, vão beber veneno e não vai fazer mal, e vocês vão pôr a mão sobre enfermos e eles serão curados. Não é sobre você mesmo, vocês vão colocar a mão sobre alguém. Esse é o último estágio do conflito, sabe por quê? Porque quando o diabo não conseguiu parar você, tentando atingir você, ele vai tentar parar você atingindo alguém. E outra coisa complicada, quando você está lascado, e está todo mundo à tua volta lascado, e aí você fala, aí lascou, eu já estou na luta, está todo mundo na luta, não tem ninguém para me ajudar, porque a Bíblia diz que um ajudou ao outro até chegar em Sião. Sabe, tem uma fase que você entende, que o último jeito de Satanás tentar te parar, é atingindo quem está à tua volta. Por quê? Porque ele não conseguiu te parar, então ele vai tentar atingir todo mundo que está à tua volta, para que ninguém consiga te ajudar nas coisas que estão por vir, para que você tenha que lidar sozinho, vir para a igreja sozinho, não ter apoio da tua esposa, do teu marido. Aí você tem que entender que esse é o último sinal da batalha, porque o último sinal da batalha é, quando você vê alguém enfermo do teu lado, que o problema não é em relação a ele, o problema é em relação a você, porque o diabo está querendo parar você, tentando parar alguém, para que alguém não venha ajudar você a continuar naquilo que Deus chamou para continuar. Meu Deus da glória, é o que a gente chama de retaliação. Não pegou você, vai querer pegar teus filhos, não pegou teus filhos, vai querer pegar teu marido, sabe, nesse momento você tem que entender, eu estou no último estágio. Quando as coisas começam a pegar para alguém do teu lado, meu irmão, você está no último estágio da batalha. Ah, você devia ter dado um glória a Deus aí. Quando você está no último estágio da batalha, é quando você vê, irmão, que o diabo já não está mais mandando demônios contra você, sabe, ele não está mandando mais língua contrária contra você, ele não está mandando mais serpente contra você, ele não está mandando mais veneno contra você. Dos 5 sinais, 4 falam de ataque pessoal, 1 fala de ataque do terceiro. Vai ter um conflito, qual que é? Alguém do teu lado vai ficar enfermo. E você acha que alguém do teu lado, enfermo, é curar alguém por misericórdia? Não, mais do que isso, a Bíblia sempre fala do quê? De um ajudando ao outro. Se 2 caminharem juntos, isso é bom, por quê? Porque quando um cair, é o que Salomão diz, o outro ajuda a se levantar. No dia frio, vai ter alguém para te esquentar, vai ter alguém para te fazer bem. Eu já estou pregando o fim da mensagem no início, mas não tem problema. Você quer saber quando você está no último nível de ataque de Satanás? Você já venceu todos os outros? Quando ele já mandou demônio, barreira e não te parou. Quando ele mandou língua contrária e não te parou. Quando ele mandou serpente, falsidade, não te parou. Quando ele mandou veneno, cilada de morte, não te parou. E aí quando ele viu que nada disso te parou, ele falou, agora eu vou pegar alguém do teu lado. Vou pegar a tua esposa, vou pegar o teu marido. Por isso que às vezes, eu não sei se você vai entender isso aqui, mas eu vou falar do mesmo jeito. Não fica falando que, o diabo está com raiva de mim, que está pesando a mão em mim. Você nem veio para a igreja.
Ele não está com raiva de você, ele está com raiva daquela pessoa que paga o preço na tua casa e não deixa de vir enquanto você fica lá. Então, na boa, não fica dando uma de gostosão, ai, o diabo está com raiva de mim, irmã, você nem vem para cá, você nem tem compromisso agora, teu marido, não, tua esposa não, eles estão aqui sempre, e aí como você não está aqui, e o diabo já tentou parar essa pessoa por muitas vezes, o diabo falou, o único jeito de eu parar ele, é eu pegar alguém do lado dele, ou pôr enfermidade, mas fica tranquilo, porque quando você estiver nesse estágio, você vai ter poder para impor as mãos e remover. Não porque ele merece, mas porque a batalha contra a tua vida tem que chegar no fim. Levanta a mão aí, dá graças a Deus, irmão. Por quê? Porque Deus ainda te dá poder para vencer retaliação em cima de alguém que não merece, mas você sabe, Satanás, você tentou me parar pessoalmente, tentou atingir as minhas emoções, está tentando agora me parar, tocando na vida de alguém do meu lado, mas eu vou colocar as mãos, eu vou remover toda a maldição. Não está orando, não está jejuando, mas se aquele homem na Porta Formosa, ele pode se levantar pela fé de Pedro e João, você acha que eu não posso ter fé o suficiente para poder remover a enfermidade de alguém que já não tem fé sobre a vida dele mesmo? Isso aqui é sério, porque esses 5 níveis de ataque, vamos logo para mim acabar logo, que eu estou com vontade de pregar aqui, irmão. Diz aí para alguém que está do teu lado, todo sinal tem uma revelação. Vai pôr aí na tela, quando pôr na tela anota, qual que é o primeiro sinal que Jesus disse? Em meu nome vocês expulsarão demônios. Esse primeiro sinal representa um conflito. Que conflito que é esse? Resistência. Resistência. Sempre que você vê na Bíblia presença de demônios, tem resistência ali. Tem resistência. O que é resistência? Resistência é simples. É uma barreira que te impede de avançar. Uma barreira, uma resistência. Daqui você não passa. Você não passa. Você tem uma promessa, maravilha, você vai até aqui, daqui você não passa. Sempre que você vê demônio na Bíblia, você pode ver que ali tem resistência. Resistência para quê? Para que alguém não tome posse de um território. De um território. Quando você estiver vivendo, quando você estiver decidido a andar no que Deus prometeu para a tua vida, o primeiro conflito que você vai ver é resistência. É o quê? Demônios querendo dizer, até aqui você veio, daqui para lá você não passa. E como é que eles criam essa resistência? Nem sempre é usando pessoas, porque eles usam pessoas através de línguas, que é o próximo. Oh meu Deus, isso aqui é revelação. Eles usam coisas que só crente entende, eles usam coisas do ar, tempestades. Você lembra que Jesus disse para os discípulos, passemos para o outro lado. Quando ele diz passemos para o outro lado, ele deita no barco e dorme. Quando ele deita no barco e dorme, uma tempestade começa. Agora, aquela tempestade, você sabe, não era natural, aquilo ali era espiritual. Aquilo ali foi armado por anjos caídos, por espíritos malignos. Como que a gente sabe disso? Irmão Pedro é um pescador profissional, ele olhou e falou, não, está de boa, não tem sinal de que vai ter tempestade não. Do nada veio a tempestade, do nada. Por que ela veio do nada? Porque Jesus diz, vamos para o outro lado. O que tem do outro lado? Do outro lado está a região de Gadara, um território que está sob o domínio de Satanás. Não havia um crente em Gadara, não havia uma mensagem sendo espalhada lá, não havia uma pessoa pregando o evangelho lá. Jesus disse, vamos passar para o outro lado. O que ele fez quando chegou do outro lado? Você lembra disso? Ele viu o quê? Viu os demônios, a legião de demônios num jovem que morava no meio dos túmulos, ele expulsou. Você lembra que quando ele expulsou, os demônios falaram, não arranca a gente daqui, por quê? Porque a gente não quer sair do território, a gente sai do corpo, mas do território não, nós queremos mandar nesse pedaço de terra aqui. Ele falou, não vou negociar com isso não. Ele mandou os demônios para os porcos entraram na água, perderam o território. Aí, meu Deus, está tudo na Bíblia. O que aquele jovem disse para Jesus? Deixa eu te seguir. Ele falou, não. Imagina que você vem para Jesus e fala, deixa eu te seguir. E ele fala, não. Por quê? Porque eu vim para cá para plantar uma semente da minha palavra aqui. Você vai espalhar agora a minha mensagem na região.
esse território estava sob poder satânico até hoje. E como o diabo viu que eu estava querendo expandir o meu território, quando eu falei lá atrás, vamos expandir o território, vamos crescer, vamos mais além, vamos melhorar. Quando eu falei, agora eu vou querer ir lá, aí mandaram uma tempestade com uma resistência dizendo, você vai até aqui, daqui para lá você não vai. Mas eis uma coisa que ele disse, em meu nome vocês terão poder para expulsar demônios, para dizer, Satanás está repreendido em nome de Jesus. Esse lugar é meu, essa terra é minha, essa casa é minha, essa região é minha, essa posição é minha. Isso que Deus disse que é meu, vai ser meu. Eu vou possuir, eu vou reivindicar, eu vou tomar posse. Nada do que é meu vai ficar nas mãos de Satanás. Eu vou poder quebrar toda a resistência, eu vou poder quebrar toda a barreira. Por quê? Porque os sinais seguirão aos que creem. Se existe conflito, se existe resistência, se existe algo te impedindo de ir até lá, é porque o diabo sabe, quando você chegar lá, você vai conseguir tomar aquele território para você. Mas quando você vê que não está conseguindo, é porque você tem que começar a falar, sai em nome de Jesus. Não é no meu nome, não é na minha força, mas é no nome de Jesus. Por quê? Porque isso aqui é uma resistência. Isso aqui é uma resistência. É uma resistência que você faz a prova, não passa na prova, não entra naquele lugar. Não é que você é burro não, você é inteligente, mas é uma resistência. Você sempre estudou, na hora da prova foi mal. Por quê? É uma resistência. Não tem nenhum crente, o diabo não quer que tenha crente lá. É uma resistência. Sabe, Jesus uma vez precisou de uma coisinha para cumprir a promessa dele. A profecia feita sobre ele. A profecia dizia que ele entraria em Jerusalém sobre um jumentinho. Ele precisava do quê? De um jumentinho. Aí ele falou, vão lá e busquem o jumentinho. Agora tem uma coisa, vai ter resistência. O jumentinho ele está na próxima aldeia, ele está numa bifurcação, está entre dois caminhos, ele está amarrado, ele tem dono, ele é 0 quilômetro. E pode ter certeza, quando vocês forem soltar ele, para mim usar ele, alguém vai falar, tira a mão, quando ele falar. Vocês não sejam educados não. Vocês falem, o Senhor precisa dele. Sabe, irmão, tem hora que você não pode querer lutar com o diabo educado. Você tem que lutar falando, peraí, o Senhor, não é eu amo, é meu filho, eu amo, é minha esposa, é meu marido, mas eu não estou nem aí para aquilo que é maior, eu não estou nem aí para aquilo que é menor, eu estou preocupado com aquilo que é maior. Meu plano para essa pessoa é menor, mas tem algo que Deus vai fazer na vida dela que é maior, dele que é maior. Então peraí, solta. Por quê? Porque o Senhor quer usá-lo. Tem hora que você tem que olhar para a tua vida, para tudo aquilo que está amarrado, você tem que falar, vai ser solto porque Deus quer usar. Você tem que olhar para as tuas finanças e falar, vai ser solto porque Deus quer usar. Qual que é o primeiro conflito? O primeiro conflito é demônios. Agora, que tipo de problema com demônios? Resistência, porque sempre onde há demônios na Bíblia você vê resistência. Eles não querendo deixar que nada passe dali. Passe. Só que a gente quando vê resistência, foge e fala, é muito difícil. Sabe, as coisas são difíceis até você voltar a falar em nome de Jesus. As coisas sempre são difíceis até você voltar a usar o nome de Jesus. As coisas sempre ficam complicadas e presas até a gente entender, não é a minha força, não é a minha carne, mas vai ser pelo Espírito de Deus. Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, vai embora. Em nome de Jesus, abra-te. Em nome de Jesus, venha. Em nome de Jesus, aconteça. Em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus, levante-se. Em nome de Jesus, fique firme. Em nome de Jesus, venha.
em nome de Jesus. Fale, em nome de Jesus. Ouça, em nome de Jesus. Veja, você tem que olhar para tudo aquilo que está amarrado, preso, e começar a falar em nome de Jesus. Não é na minha força, mas é no nome de Jesus, em nome de Jesus. A gente fala tanto tempo, eu vou fazer desse jeito, vou fazer daquele jeito. A gente não gasta tempo falando em nome de Jesus. Esses dias eu falei para uma pessoa, falei, engraçado, você está falando para mim, eu vou fazer isso, isso e aquilo. Até agora eu não vi o nome de Jesus nisso. Até agora. E normalmente quando você tem muito plano, o nome de Jesus fica do lado de fora. Porque quando você está no nome de Jesus, você sabe, não tem outro jeito. Ou solta no nome dele, ou não nada mais solta. 5 conflitos. Primeiro, meu nome expulsarão demônios. Aí ele vai falar o seguinte: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Falarão novas línguas. Paulo vai falar que quem fala em línguas edifica a si mesmo. Edificar a si mesmo no grego é o que? É reconstruir. É reconstruir. Você só pode reconstruir o que foi atingido, danificado, prejudicado. Pode tirar da tela. Ou coisa mais difícil é você ensinar para crente que 90% da igreja, não, 95% da igreja usa línguas errado. 95%. Porque línguas é uma ferramenta que Deus te deu para proteger uma área em que você é vulnerável no segundo estágio. Porque o primeiro estágio mexe com a tua fé, resistência, você não vai conseguir. Segundo estágio, mexe com a tua pessoa, com a tua personalidade, com a tua carne. É quando o diabo fala: tu não vai dar conta que eu sei quem tu é, tu começou ontem, tu ainda tem pecado. Aí ele começa a falar línguas contrárias. Provérbios vai dizer que o poder da vida e da morte estão na língua. Quem usa bem tem coisas boas. Tiago vai dizer o seguinte, que língua é a única parte que o homem não domina. Ela é má e cheia de veneno. Põe os 2 textos. O que ele ensina? Tudo nesse mundo é criado ou destruído pelo que a gente fala. Tudo. Então quando o diabo quer te destruir, e ele não conseguiu mexer na tua fé, você está convicto, eu vou chegar lá, você está no nome de Jesus, aí ele vai para o segundo nível do ataque, ele vai começar com palavras. Que tipo de palavras? Só você sabe que tipo de palavra, porque para cada um aqui, tem um tipo de palavra diferente que dói. Ele vai te chamar de infeliz, de miserável, de coitado. Ele sempre vai falar uma coisa que ele sabe que você não gosta de ouvir, porque te dói e te faz sentir mal. Como eu disse domingo, ele vai te chamar de água quando você já virou vinho. Aí nessas horas, que você começa a ser triturado. Por quê? Porque o diabo vai falar: pelo amor de Deus, você já passou por 10 falências, já passou por 10 crises, você acha que você vai conseguir? Nessas horas que o diabo começa a metralhar você, você não entende que há uma coisa que Deus te deu, que te traz poder para se reconstruir, se restaurar. As 3 partes em você, espírito, alma, corpo, que é o falar em línguas. Agora, tudo isso aqui é para quem crê, porque quem não crê fala em línguas, e ele só fica assim: poxa, legal, falei em línguas na igreja, para que eu vou falar em casa? Bom, vou te dizer por que você vai falar em casa, porque vai ter um dia que o diabo vai mandar alguém te ligar, vai ter um dia que você vai saber que você vai ter que sair de casa para ir para um lugar, e uma ligação ou um evento já marcado vai mexer com a tua cabeça, com as tuas emoções, você já vai ficar com o coração desesperado. Ou eu estou mentindo, que você já começa a passar mal, que você sente até desinteria, você tem até dor de barriga, só de pensar que você vai ter que ver alguém. Só de pensar que você vai ter que estar com alguém que fala palavras que te cortam. E o pior, você tem que ir. E aí você faz todo tipo de oração e não resolve. Por quê? Porque há uma oração que é feita num idioma, que esse idioma reconstrói você, e você nunca saberá o que é isso até você fazer. Porque, irmão, eu te garanto, fala um pouquinho em línguas para você ver, ora um pouquinho em línguas para você ver, se daqui a pouco teu estresse não vai embora,
se daqui a pouco você já não está alegre, a depressão já foi embora, se o pânico não foi. Agora, você só acha o quê? Não, línguas é para quando estou com poder. Não, irmão, línguas é para quando você está fraco. Línguas é quando você tem que reconstruir toda parte em você, teu espírito, tua alma, teu corpo. Teu espírito é quando você tem que restaurar tua fé, tua alma, quando você tem que aguentar o quê? Meu Deus, eu tenho que ter paciência, preciso de paciência, preciso de paciência. Irmão, qual foi a última vez que você orou em línguas para ter paciência com alguém que você ia ter que encontrar e não tinha paciência? Por isso que tua vida está enrolada, tá vendo? Você tem a coisa certa na tua mão, mas não usa, porque você não entende os sinais. Isso aqui existe para outra coisa. Não é para... Peraí. Isso aqui é maravilhoso. Mas do que adianta você ficar pulando aqui e viver chorando de depressão em casa? Do que adianta ele ficar negociando com você? Ai, vamos para a igreja. Ai, não sei, estou triste, fulano me olhou, fulano me... Ai, fulano, indireta. Ai, vai orar em línguas. Vai se reconstruir. Vai usar as coisas espirituais que Deus te deu, mas você não usa, porque quando usa é apenas para expressar alegria, mas na hora de você arrancar força da tua fraqueza, tu não arranca. E quem ainda ora em línguas vence toda língua contrária, porque é impossível você falar na linguagem sua natural e não sentir algo natural começar a acontecer, algo natural começar a melhorar. Ninguém tem que pôr a mão, ninguém tem que falar, ninguém tem que te abraçar, é natural. Vem no espírito, vai fortalecendo. Daqui a pouco você já está já fisicamente bom. Acabou. Sério, vamos terminar. A maioria das pessoas que eu conheço na igreja que sofrem de ansiedade, depressão, baixa estima, a maioria delas nunca soube o poder que há em orar em línguas. Por isso que Paulo disse: eu oro mais em línguas do que vocês. Por quê? Porque, irmão, tudo quanto é lugar que Paulo entrava, tomava uma surra. É isso a razão. Ele entrava paulada, dos dois lados, verbal e física. A única forma dele restaurar as forças era o quê? Vamos orar em línguas aqui um pouquinho. E aí, irmão, sempre quem é carnal do lado fica olhando falando: eu, hein? Só que é interessante, vou falar uma coisa que é sério. O povo mais forte que eu já conheci era o povo que mais falava em línguas ao longo do dia. Não dava para entender isso. Você só compreendia o quanto que a pessoa tinha força para avançar baseado no que ela fazia ao longo do dia, porque você entendia: agora estou entendendo, ela estava se restaurando, se reedificando. Agora, isso aqui é o segundo ataque, porque o primeiro ataque, vamos lá, demônios, resistência, vai mexendo na tua fé. Segundo, línguas, falar em outras línguas, você vai ter que enfrentar línguas contrárias. Nenhuma língua contrária prosperará. O que é prosperar? É atingir o alvo desejado. Mas não quer dizer que não vai doer não, viu? Porque prosperar quer dizer: te parei, mas mesmo que não te pare, de vez em quando consegue te jogar no chão. O diabo ele vai usar pessoas, irmão, para falar coisas a teu respeito, a coisa da tua moral, com o objetivo de te parar. Mas não quer dizer que ele não vai te jogar no chão, de vez em quando ele te joga no chão. E eu te garanto, meu irmão, grupo de WhatsApp, família, sair para ir no shopping, tudo isso aí pode ajudar a anestesiar a dor, a você acalmar. Ah, não, é inveja, isso é inveja. Mas só tem uma coisa mesmo que tem poder de arrancar isso de você, blindar a tua mente e manter você firme no propósito, que é o quê? É línguas. Aí ele fala de um terceiro ponto, que ele fala: vocês pegarão em serpentes. Quem tem medo de cobra aqui, irmão? Só para mim ver aqui, quem tem medo de cobra? Quem tem medo? Quem? Sério que é só isso que tem medo? Tá bom. A questão é que quando a gente fala de cobra, isso aqui é bom para você aprender. Qual que é o próximo sinal que ele fala? Beber algo mortífero. A maioria dos teólogos juntam os dois em um, e não tem nada a ver. Porque cobra, serpente, fala de falsidade, de você pensar que alguém é uma coisa que não é. Veneno quer dizer aquilo que você não sabia que existia, mas bebeu. Acidentes,
desgraças, coisas que o diabo preparou e estava ali dentro, cláusulas no contrato, coisas que você não sabia e você... Então há uma diferença, porque uma você não viu, a outra você não viu, mas depois viu. E porque viu, agora que você viu, você põe para fora. Uma Deus vai te blindar, veneno. A outra, Deus vai te revelar. E é você quem tem que sacudir e lançar para fora. O povo que não lê a Bíblia não está lembrando de Paulo, mas tudo bem, vamos lá. Lembra desse texto comigo? Põe aí, vamos lá, Atos, do verso 16 ao 18. Lê aí. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro de uma jovem possessa do espírito, adivinhador, a qual adivinhador dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos dos Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Veja isso aqui. Por muitos dias, Paulo ouviu ela, mas Paulo não expulsou o demônio. Por quê? Porque aquilo ali era um espírito de serpente. Vamos lá, o que a Bíblia diz ali? O espírito de adivinhação. A palavra adivinhação ali, no grego é o quê? Puton. Da onde vem a palavra piton? Piton, serpente. Piton, você sabe, é o tipo de serpente. É serpente. Por quê? Porque aquela menina tinha um espírito de serpente. Não é adivinhação. O que é adivinhação aqui? É engano, falsidade. É você olhar para alguém e pensar, é Deus, e não é Deus. Olha como é que o diabo é inteligente. Ela está falando a verdade. Esse homem é o homem de Deus, esse homem é o homem de Deus, é o homem de Deus. Mas do lugar que ela está falando, isso aqui não está vindo bem, está vindo de uma forma ruim. Ela fala a verdade vindo de um coração ruim. Por quê? Porque o diabo sabe, eu vou usar ela para falar a verdade, para todo mundo acreditar nela, para dar credibilidade para ela, e aí tudo que ela falar vão acreditar. É uma serpente, falsidade. O que a serpente faz? Ela pega e fica diante da presa. Você fala, não vai fazer nada, e ela continua. Quando você pisca, pega. É isso que o diabo faz. É um espírito de falsidade, de engano. Como? Quando ele não te destruiu com resistência, com palavras, ele vai te destruir fazendo você pegar pessoas, você vai olhar, e elas estão paradas, porque a serpente ela engana parada. Ela é desse jeito, para sempre. Se falar, essa pessoa nunca seria capaz de fazer nada, porque ela está parada. A serpente fica assim por horas. Aí ele está assim há tantos anos na igreja. Você é serpente, irmão. Tantos anos do meu lado, cresceu comigo. É serpente, irmão. Serpente é serpente por 20, 30 anos. Quando ela vê que você está na posição que você... Aí, negócio... Sabe, o problema não é isso. O problema é que a Bíblia diz o seguinte: pegarão. Pegarão? Quem é que vai escolher pegar numa serpente? Só quem foi enganado. Ah, vem cá, eu vou te pôr do meu lado, vamos trabalhar comigo, você é meu sócio, assina aqui, vamos ser meu sócio, vem para cá. A Bíblia diz, oh meu Deus, que quando Paulo viu a fogueira, e ele foi multiplicar o fogo, ele foi multiplicar a bênção, ele foi multiplicar a provisão da fogueira na ilha de Malta, ele foi pegando gravetos, sem perceber que um dos gravetos não era graveto, era a serpente. Igual muita gente que não entende que quando você está querendo multiplicar o que Deus te deu, não, agora meu trabalho vai crescer, agora minhas coisas vão crescer, aí você está lá pegando coisas, certo? Aí você sem querer pega alguém, um Judas, você pega uma serpente e você põe debaixo do teu braço, e você protege, e você dá calor, e você esquenta, até que... E aí a gente fala, meu Deus, e agora? Como é que eu não vi isso antes? Porque é serpente. Eu nunca disse para você que eu ia te mostrar tudo.
Porque é fácil tu crer que eu vou te proteger te mostrando, é serpente, é graveto, é serpente, é graveto. Quero saber se você tem fé de que vai ter uma fase em que eu não vou deixar você ver. Quando tu vê, já está picado. Mas nesse momento, eu vou te dar primeiro poder para não morrer. Em outras palavras, eu vou te dar poder para não viver a consequência do que essa pessoa fez contra você. Ou irmão, eu no teu lugar tinha dado um glória mais alto. Porque você sabe, você confiou na pessoa errada, deu dinheiro, deu informação, e aí a pessoa picou, mas Deus quer que você entenda, eu te dei poder para ficar firme no combate. Agora, não quer dizer que não vai doer, vai doer, mas não quer dizer que não vai fazer efeito. Vai doer, claro que vai doer, mas você pode ficar em pé. Agora, essa é a questão, serpente, uma vez que você sabe quem que ela é, você tem que fazer igual Paulo, e a Bíblia diz, ele sacudiu o braço e ele jogou para longe. Sabe, tem hora que você tem que falar para toda serpente tua, Deus te abençoe, vá com Deus, e com o diabo que te carregue, pega a tua mala, pega o teu papagaio, pega o teu periquito, vai embora, eu vou te ajudar a ir embora, eu vou te levar até o carro, vou abrir a porta para você, vou te dar o teu combustível, vou pagar até a tua passagem, eu vou pagar para você ir embora da minha vida, eu vou pagar para você sair daqui, mas eu não te quero aqui mais um minuto, porque irmão, Deus te protege do lobo, mas Deus não vai te proteger daquele que você veio e pegou com a mão. Uma vez que você pegou com a mão, agora é você quem tem que pôr para fora, e se tu não pôr para fora, sabe o que vai acontecer? O veneno não vai fazer efeito, mas a desgraçada vai continuar te picando. Aí tem gente falando, Senhor, arranca alguém da minha vida. Mas foi você que trouxe, arranca você. Irmão, eu queria que você tivesse coragem de arrancar da tua vida quem que você trouxe, porque Deus disse, quando você estiver andando no meu chamado, fique em paz, vai ter hora que você vai confiar na pessoa errada, vão te trair, vão te enganar, vão te picar, veneno não vai fazer efeito, mas eu vou te dar poder para você pegar nela, e você fazer como Paulo fez, de arrancar. Eu vou fazer o que, meu Deus da glória, eu vou fazer você ter poder de fazer o que os apóstolos fizeram. Entregue a alma dele para Satanás, para que seja salvo o corpo, para que seja padecido o corpo, mas salve a alma no dia do juízo. Isso, sabe o que significa isso aqui? Disciplina. Eu vou disciplinar, mas aqui você não vai ficar mais não. A gente tem poder para isso. O problema é que a gente tem hora que está cansado, a gente não quer se comprometer. Irmão, vou falar uma coisa para você. Você não tem que ficar preocupado em comprometer a tua imagem. Quem sabe que aquilo é cobra, não vai ficar defendendo a cobra. Quando você vê que é cobra, joga para fora. Mas aí vem o quarto. Quarto sinal. E vocês beberão qualquer coisa mortífera e não lhes fará mal. Sabe, ninguém vai beber, se você não quer morrer, é claro, né? Se você não quer morrer, ninguém vai beber veneno, sabendo que é veneno. Você só vai beber veneno se você não souber o que é. Veneno está falando do quê? De planos. Qual que é o conflito? Planos diabólicos, coisas que o diabo vai arquitetar, ciladas para te destruir, você não vai saber. Ele vai esquematizar um acidente de carro, ele vai preparar, é o que eu te falei agora há pouco, uma cláusula lá que você não leu, letras pequenininhas, e coisas que você vai ingerir, vai abraçar, vai colocar dentro de você, não vai te fazer mal. Por que não vai te fazer mal? Porque essas coisas, elas não podem atrapalhar aquele que ainda tem um chamado a ser cumprido. Elas não podem parar alguém que ainda não chegou no final da jornada. Então Deus garante para você o seguinte: eu vou te dar força para ficar firme na resistência, eu vou te dar força, vou te dar ajuda, vou te ensinar a lutar contra as línguas contrárias, eu vou te dar ajuda e vou te dar coragem para vencer as serpentes. Mas vai ter um ataque que você não vai ter condição de se livrar dele, porque quando você for ver, você já engoliu. Mas fique tranquilo, quando você estiver passando pelas águas, eu passarei contigo. Quando você passar pelo fogo, ele não te queimará. Às vezes você viu lá, o carro girou, ia virar no tronco, aí do nada, você não sabe como, o carro que era para bater no tronco, ou o tronco foi para o outro lado, ou o carro foi jogado para outro, porque você ia ver, vai bater,
Aí foi jogado para cá, por quê? Porque essas coisas que iriam fazer mal, depois de já ingeridas, não vão mais fazer mal, porque uma vez que eu sei, ainda tem chamado, ainda tem um propósito. O propósito protege, o propósito defende, o propósito guarda, o propósito dá guarita. Não é que você é esperto, é seguro e se protegeu, olhou para os dois lados. É que o propósito viu que você não deu a certeza, não teve a convicção. Aí o propósito pulou na frente, aí o propósito te protegeu. Às vezes você tem que se render e falar: Senhor, obrigado, porque eu ainda não vivi o pior, simplesmente porque eu ainda tenho um propósito. Você tem que falar: Senhor, obrigado, porque o pior ainda não aconteceu, o veneno não fez efeito, porque eu tenho um propósito. E aí entra o quinto, e eu já terminei. O quinto, ele diz: e vocês colocarão a mão sobre os enfermos, eles serão curados. E esse é o último ataque, esse é o último conflito, quando o diabo começa a colocar enfermidades. E eu não quero que você pense que essas enfermidades são apenas físicas, mas é todo tipo de enfermidade. Ele coloca enfermidades em pessoas do seu lado. Por que não em você? Porque ele tentou parar você de todo jeito e não conseguiu. Agora ele vai tentar retalhar, vai tentar, sabe, atingir quem está em volta. Não tem nada pior do que você saber que você está do lado de alguém fraco, fraco nas emoções, fraco no espírito, e essa pessoa está passando por uma peneira, que ela está piorando, e no fundo você sabe: isso aqui é o diabo tentando me parar. Eu quero que você pense nisso. Nós vamos fazer uma oração, nós já encerramos, mas eu quero que você pense nisso. Eu quero que você pense no teu ministério, na tua família. Quem que é as pessoas que o diabo tem atacado para tentar parar você? Que Deus está te dando sinais, ele está te mostrando. Está vendo só? Você acha que a guerra é fácil? Você acha que o diabo está brincando? Você está firme, cara, você está firme, mas se prepare, porque talvez o último estágio, a última coisa que você tem que fazer é impor as mãos e, na autoridade de Jesus, repreender todo mal contra essa pessoa que tenta me atingir. Sabe, eu quero fazer uma oração agora, que não são para todos, são para aqueles que sabem que tem alguém na sua vida sendo atingido, e você tem certeza que é o diabo querendo parar você, tocando alguém, seja nas emoções, seja na estima. Deus te disse: eu vou te dar sinais. Primeiro, de que a guerra contra você é grande, porque a promessa é grande. Segundo, vou te dar sinais que você não tem que deixar essa pessoa passar por isso. Tem que chegar um momento que você tem que olhar para alguém e falar: essa guerra não é tua, essa guerra é minha. Essa guerra é minha. Isso que está acontecendo com você tem nada a ver com você. Tem nada a ver com você. Isso tem a ver comigo. Isso tem a ver com alguém que está na brecha. Isso tem a ver com alguém que não foi parado. São poucas as pessoas que conseguem reconhecer que quando você é forte o bastante para não parar, o diabo vai pegar aquela pessoa onde o teu coração se desmancha. Teu pai, tua mãe, teu irmão, sei lá quem, teu avô, tua avó. E o diabo vai falar: agora eu te pego, cara. E nessa hora você tem que falar: peraí, eu já sei que os sinais seguem aos que creem. Eu sei que por onde eu passar, coisas boas têm que acontecer. E como é que pode acontecer de eu passar na vida de tanta gente, abençoar todos, e não está sendo bênção para a minha própria casa? Aí nessas horas você vai e liga para aquela pessoa, você visita ela, você põe as mãos sobre ela, você faz aquela oração. Por quê? Porque você sabe: eu não aceito ser bênção para todo mundo e não ser para você. Sabe, fique em pé, ouça isso. Não é todos, é você que precisa que Deus cure, reverta, mude a situação de alguém, não por conta dessa pessoa, não, mais do que isso, porque você sabe, o diabo está tentando atingir ela para me parar, e você está sofrendo porque você está vendo o sofrimento dela, você está sofrendo porque você está sabendo que é uma retaliação. Eu quero que fiquem em pé todo
todo mundo que tem essa pessoa, às vezes, ouça, não é no teu casamento, não é na tua vida particular, não é na tua família, é no teu ministério. Às vezes alguém da tua igreja, é o teu braço direito, é alguém que você sabe, isso aqui sabe, é um escudo, é um copastor, é aquela pessoa que para na frente. Eu preciso dela para chegar até o final. E você está vendo, o diabo agora está metralhando ela. Por quê? Porque quando o diabo esteve te metralhando, você manteve em pé, ela te ajudou. Mas aí agora talvez está você cansado, e além de você estar cansado, ela está se cansando. E aí você tem que entender, isso é o último estágio do ataque. Isso é o último estágio do ataque. Essa oração, eu quero que você faça com toda a sua força. Com toda a sua força. Porque você sente a dor dessa pessoa. É um pai orando por um filho, é um pai orando por uma nora, é uma sogra, é um avô, uma tia. Você acredita que hoje você pode sair daqui, ter a fé e a certeza que o diabo já bateu em retirada, e essa semana ainda você vai ouvir essa pessoa testemunhar que teve mudança na vida dela? Quem acredita nisso? Diga aí um amém bem forte aí. Amém.